Bem, gente, já voltamos e vamos apresentar vocês, pois também conhecemos, eu particularmente conheci hoje o nosso querido amigo, confrade do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte, Igor Mateus. Igor é coordenador do Estudo de Assuntos Mediúnicos na Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, coordenador do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita no Bezerra de Menezes e expositor espírita. Boa tarde, Igor. Prazer em conhecê-lo e imensa satisfação em recebê-lo aqui no Caminho de Luz. Boa tarde, minha querida. O prazer é meu, satisfação de estar aqui. Que Jesus nos abençoe na nossa tarefa de hoje. E assim seja. Igor, comunicabilidade dos espíritos é um tema muito discutido, principalmente por quem tem mediunidade, mas é pouco conhecido na sua, vamos dizer assim, na sua profundidade, não é verdade? É verdade, é verdade. Você falou muito bem, né? Quando a gente pensa em comunicabilidade dos espíritos, necessariamente a gente está falando de mediunidade, não é? E aí a gente já lembra o conceito de Kardec, não é? Que todos nós somos mais ou menos médiuns, não é? Diversidade de graus um pouco maiores ou menores a depender das pessoas. Então isso é uma coisa que atinge a todos nós, não é? E pensar na comunicabilidade dos espíritos é pensar na própria existência e sobrevivência dos espíritos. A partir do momento que a gente crê que os espíritos existem e sobrevivem à morte do corpo físico, necessariamente a gente é levado a crer na possibilidade que eles se comuniquem conosco, não é? Que tragam as suas mensagens, que digam como eles estão do lado de lá da vida, ou da verdadeira vida, se é que nós podemos assim dizer. E é aí que nós, né, que algumas pessoas, principalmente aquelas que não conhecem, começam a se perguntar, será que existe? Será que não existe? Mas para iniciar o nosso bate-papo, eu iniciaria o seguinte: qual tipo de comunicação dos espíritos? Olha, é no livro dos médiuns que a gente vai observar um conteúdo riquíssimo a respeito dos tipos de médiuns. E aí, pelos tipos de médiuns ou pelos tipos de mediunidade, a gente vai encontrar uma definição das possibilidades que esses espíritos terão de se comunicar. São várias, nós vamos encontrar várias possibilidades ou vários tipos de médiuns e, consequentemente, várias possibilidades de os espíritos se comunicarem, não é? Dentre as principais, nós poderíamos citar, por exemplo, os médiuns audientes. Então, são aqueles que ouvem os espíritos. Eles podem tanto ouvir os espíritos internamente, como uma sugestão mental, ou até ouvir os espíritos como nós estamos nos ouvindo aqui mutuamente na nossa conversa. Não é? Nós temos também os médiuns falantes. Eles, através da influenciação que sofrem dos espíritos e pela sua mediunidade, eles falam, não é? Atestando a mensagem que os espíritos querem trazer. Nós temos também os médiuns videntes. São aqueles que conseguem ver os espíritos, e aí várias modalidades também, ou várias possibilidades para a mediunidade de vidência. E nós temos finalmente a mediunidade que é bastante conhecida, que é a mediunidade escrevente, não é? A partir da influência de um espírito, não é? O médium, ele, utilizando a caneta e o papel, consegue escrever, transmitindo a mensagem da espiritualidade. Essas seriam as modalidades principais, não é? Mas, logicamente, o convite é para que os queridos amigos busquem no livro dos médiuns todas essas possibilidades. Hoje, por exemplo, nós temos os médiuns pintores, aqueles que trazem a mensagem dos espíritos através de uma pintura, de uma gravura, não é? Que tem tanto a nos falar, sem palavras, mas traz uma mensagem também, e é também uma forma de os espíritos se comunicarem conosco. Um tipo de mediunidade, eu acredito que seja mais comum, é a intuitiva. Né, Igor? Onde nós achamos, na maioria das vezes, que somos nós, que temos determinadas ideias e tudo, mas é que parte, às vezes, do plano espiritual a nos ajudar ou não, né? É verdade, é verdade. É o que há muito tempo vem se falando como o sexto sentido. Isso. E que todos nós temos. Quem nunca teve uma intuição, quem nunca estava dirigindo no trânsito e teve aquela noção de fazer um caminho diferente por algum motivo, e lá na frente talvez soube que aconteceu alguma coisa que poderia prejudicá-lo, um acidente, enfim. Todos nós temos esse sentimento da intuição, que é
efetivamente uma grande possibilidade de nós nos comunicarmos com os espíritos, se não de uma forma direta e patente, mas de uma forma indireta. E dizem os próprios espíritos que a mediunidade do futuro caminha exatamente pelo lado da intuição. Seria a mediunidade do futuro, a intuitiva. E eu acho que é nesse âmbito aí onde Kardec coloca que todos nós somos médios, né, num grau maior ou menor, mas por essa capacidade, dessa intuição de ter, todos nós, essa capacidade de se comunicar, né, com o mundo espiritual. Igor, você sabe qual foi o espírito que se comunicou, e aí a gente vai voltar assim no tempo, vários anos, milhares de anos, quando ele se comunicou com Moisés, quando ele recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, ou os 10 mandamentos, o decálogo? Isso é uma questão interessante, não é? Porque remonta ao surgimento, né, de uma forma mais patente da primeira revelação da lei divina personificada em Moisés, não é? Diretamente esses mandamentos e traduziu esses mandamentos para as tábuas da lei. Outros vão até mais além, colocam como uma possibilidade de ter acontecido a escrita direta. Outro fenômeno mediúnico muito interessante, raríssimo, mas também impressionante, que teria sido a mensagem divina ter sido esculpida diretamente naquelas tábuas. Logicamente tudo a partir dessa mediunidade de Moisés que Emmanuel nos convida a refletir. E aí ele vem dizendo depois, na sequência do texto, que ele produziu fenômenos incríveis, dentre os quais estes, onde ele vem dizendo: recebeu diretamente dos emissários do Cristo a mensagem divina. E aí a gente começa a ver que a nossa história de amor com Jesus Cristo é muito maior do que simplesmente os 2000 anos que ele esteve conosco. Aliás, nesse mesmo livro, Emmanuel vem nos dizer que quando o nosso planeta estava em formação, lá já o Cristo presidia todo esse processo como governador espiritual. Então o próprio Cristo, ou os seus mensageiros, porque quando a gente pensa no Cristo, a gente pensa num conjunto de espíritos que o auxiliam, estava lá juntamente com Moisés naquele momento, que ficou marcado na história da humanidade e até hoje rege a nossa conduta moral. Sobretudo quando depois Jesus vem nos mostrar o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente fala em comunicação dos espíritos, a gente sempre tende a voltar um pouco no tempo, mas a pensar nos fenômenos de Hydesville, das mesas girantes. Só que muito antes disso, a gente falou em Moisés há pouco, mas muito antes também já se data, né, mensagens, ou seja, essa comunicação dos espíritos, ou seja, do mundo espiritual com o mundo material. Então, podemos dizer que sempre ocorreu essa comunicação? Podemos. Eu às vezes brinco dizendo o seguinte: lógico, a gente pensa no nosso planeta. Desde que existiu um encarnado cá e um desencarnado lá, no mínimo, existiu então a possibilidade de haver a comunicação entre o lado de cá, vamos dizer assim, o mundo material e o mundo espiritual. Na verdade, quando a gente analisa os textos sagrados, a história das civilizações, nós vamos encontrar a mediunidade presente em vários momentos. Desde que nós entendemos o mundo como mundo, nós temos a possibilidade dos espíritos, daqueles que já se foram, se comunicarem com os que aqui estão. De uma forma mais direta, de uma forma mais indireta, mas sempre essa possibilidade houve. Então, na realidade, a mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita. Ela existe desde as mais remotas eras. Pois é, gente. Falando em comunicação, né? Ele falou aí na psicografia, que é a escrita. Temos aqui como dica de livro uma psicografia, Estranho Segredo. É o mais novo lançamento do escritor espírita Assis Azevedo, ditado pelo espírito João Maria. Uma brilhante obra baseada, fundamentada na obra da codificação, nas obras, perdão, da codificação espírita. É um livro doutrinário que com certeza lhe ajudará muito
Se você ir, às vezes a gente fica sem saber muito o que fazer, uma boa leitura nos direciona a tomar uma decisão que às vezes não tem solução para a gente, ou pelo menos no momento, né? Então, tá aí a dica, Estranho Segredo, você encontrará na livraria da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, na banca do Livro Espírita também, a banca da Federação, ou então na livraria Alta de Souza, no Praia Shopping, nas lojas Sicilianos, aqui da nossa cidade, ou então em todos os sites das melhores livrarias e distribuidoras de livro do Brasil. Igor, quando a gente fala, tem uma pergunta sim que eu acho que quem é responsável pelos departamentos da mediunidade, né, nos centros espíritas, escuta, mas é muito. Como identificar um espírito? Ou seja, como saber se sou eu que estou falando, se é o espírito? Como identificar aí esse processo mediúnico? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E é por isso que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, num capítulo em que ele trata especialmente da identidade dos espíritos, ou da identificação dos espíritos, vem nos falar já de cara, no início do capítulo, que ao lado da obsessão, a identificação dos espíritos é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático, não é? Então é um tema por demais pertinente, que merece os nossos estudos e que eu não teria nem a pretensão de esgotar aqui. Mas o que é que nós podemos dizer resumindo o capítulo? Primeiro que, para que se analisem os espíritos, sejam espíritos estranhos, desencarnados, ou seja, até o nosso próprio espírito influindo no processo da comunicação, nós vamos agir como nós agimos com as pessoas, com os homens. Para analisar os espíritos, nós agimos da mesma forma que nós analisamos os homens. Como é que eu sei se uma pessoa é uma boa pessoa? Por exemplo, lendo seus escritos. Eu vou analisar, eu vou ponderar, eu vou raciocinar sobre o que está escrito e tirar uma conclusão. Então, os espíritos vêm nos dizer que o mais importante no processo de identificação é a linguagem. É através da linguagem que nós identificamos os espíritos. Que nós temos condições de saber se aquele que está se comunicando através da nossa mediunidade, da nossa faculdade mediúnica, é quem ele diz ser. E aí nós lembramos, por exemplo, um conteúdo muito importante também nessa mistura, que é a escala espírita, lá do Livro dos Espíritos, onde a gente pode ver a diversidade dos tipos de espíritos, né? E dentro desse contexto eu sempre gosto de citar João. Não acrediteis em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus. Como eu experimento? Relembrando o exemplo do codificador, estudando, analisando, tendo critério, utilizando o bom senso e o crivo da razão na hora em que analisamos as comunicações. Ainda dentro deste tópico, e aí nos dirigimos principalmente aos médios, né, ostensivos, que estão trabalhando na parte prática da mediunidade, nós escutamos também, Igor, muitos relatos do seguinte: a entidade chega para dar presença à comunicação, o médium dá a comunicação, né? Mas aí começa a falar, vamos supor, a pessoa mentalizou fulano, uma pessoa X, né? E ele começa a falar, chamar a pessoa disso, pessoa daquilo e tal, e depois diz assim, não, foi o espírito. Mas Kardec também nos coloca que o vocabulário é nosso, né? Nós somos apenas intérpretes, né? Como orientar os médios nesse processo aí? É aí onde entra a importância de o médium estudar e, sobretudo, onde entra a importância das reuniões de educação e estudo da mediunidade. É lá que ele vai aprender que o processo é um processo, vamos colocar assim, a quatro mãos, se nós estivéssemos pensando especificamente na psicografia. É um processo que está conjugando a vontade do médium e a vontade do espírito. Eu, às vezes, até brinco, tem um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam, não é? Então são as duas vontades que colaboram, que cooperam mutuamente para que o fenômeno aconteça. Isso é muito interessante porque mostra a responsabilidade do médium. O médium não deve transferir a responsabilidade somente para os espíritos. É a sua preparação, é o seu vocabulário equilibrado, por exemplo, que vai fazer com que ele faça com que a comunicação ocorra da melhor forma possível. Por exemplo, muitas vezes agindo como um bom sensor.
que deixa passar pela sua peneira, cujos grânulos estão muito bem ajustados, apenas o que é produtivo. E o que não é produtivo fica do lado de lá da peneira. Como é que eu transformo a minha peneira interior para que ela tenha os grânulos bem pequenininhos, para que só o sumo da mensagem passe e o bagaço fique do lado de lá? Estudando. É o estudo, sobretudo no campo da mediunidade, é me debruçar sobre a codificação espírita, especificamente nesse caso sobre o Livro dos Médiuns, que vai me dar segurança. E lógico, o tempo, a prática, o desenvolvimento, que vai fazer com que o médium possa ter cada vez mais segurança no processo. Mas nunca nós podemos transferir a responsabilidade de tudo para o mundo espiritual. Ainda nesse foco do próprio médium, tem outra questão que é muito discutida, é a questão do controlar. Ah, mas o espírito que quis, e aí eu falei, e aí eu não consegui controlar. Ora, se nós somos o veículo e está, acima de tudo, na minha vontade, se eu sou, né, o processo o medianeiro, vamos dizer assim, então eu posso e devo controlar aquilo que eu não quero passar, não é verdade? É perfeitamente verdade. Isso é o que mais a gente insiste na formação dos médiuns. É que o médium assuma as rédeas da comunicação e que ele imponha a sua vontade como fator limitante para que o espírito não faça com ele o que quer. Não existe a desculpa de que o espírito me tomou e aí eu não tive como controlar. A partir do momento que eu digo que eu não tive como controlar, eu estou dizendo que eu não estou educado suficientemente para isso. Pode acontecer no início? Pode, porque nós estamos falando de um processo. Aliás, nós estamos falando de um processo que é constante. O médium deve sempre estar estudando, deve sempre estar se reciclando, nunca deve se achar infalível, nunca deve achar que está pronto e acabado. Então, logicamente, ele deve assumir o controle, sim. Ele deve estabelecer critérios para que as entidades espirituais não transformem ele num joguete, porque aí ele está completamente passivo no momento, e isso pode ser muito perigoso para o médium. E a gente vai falar disso no próximo bloco, dos inconvenientes, né, dessa falta de controle do médico, porque tem médico que dá passividade, ou pelo menos falam por aí, né, em todo canto. Então, próximo bloco, a gente vai continuar conversando, o assunto está extremamente empolgante, até como ele disse, né, um assunto vasto e que leva. Depois a gente vai para os nossos comerciais, mas daqui a pouco a gente volta. E hoje conversamos com Igor Mateus a respeito da comunicabilidade dos espíritos, um assunto que tem muito a se falar, né, Igor? E a gente ficou no bloco anterior falando dessa inconveniência, né, do médium que diz que não consegue controlar e às vezes dá essa comunicação em locais assim, extremamente inapropriados, se prejudicando. Quais as maiores inconveniências que isso pode gerar para o médium e para as pessoas também que estão escutando, né, que estão ali, vamos dizer assim, participando daquele que chega a ser um evento, né, Igor? É verdade, né? Tem uma frase no Evangelho, salvo engano é Paulo quem diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então o médium, ele precisa observar que, acima de tudo, ele é um ser humano, ele é uma pessoa que vive na sociedade e que tem as suas tarefas, que precisa viver sua vida. E aí, sobretudo, pela característica do fenômeno mediúnico, que é um processo de intercâmbio entre o mundo material e o espiritual, ele deve buscar exercer a sua faculdade dentro de condições satisfatórias. E onde nós podemos encontrar essas condições adequadas, senão vinculando-se à casa espírita. É na casa espírita onde ele terá todo o apoio, toda a assistência da espiritualidade para que a sua mediunidade possa exercer-se de uma forma segura. Então, aquele médium que diz: mas o espírito apareceu e eu não pude fazer nada. Já tivemos casos de companheiros que dizem: mas eu estava em casa e ele dormindo e ele me acordou e disse que eu tinha que me levantar para dar uma comunicação. E aí nós perguntamos onde fica a caridade com o médium que precisa repousar, que precisa ter a sua hora de descanso merecido, que tem que trabalhar, que tem que viver a sua vida. Então é preciso observar que as conveniências mandam, não é? Até pelo que a codificação e Kardec nos mostra, principalmente porque nós falamos muito nesse caso na questão da disciplina. Vamos relembrar Emmanuel aconselhando a Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Então o bom
é que a gente busque o cuidado, a segurança e o equilíbrio da casa espírita, não é? Até para que a gente possa ter equilíbrio. Eu não posso estar vivendo mediunizado 24 horas por dia, não é? Isso causaria transtornos enormes para o médium, seguramente um estágio de desequilíbrio e quem sabe ele caminhando aí pelas teias da obsessão. Então, muito cuidado nessa hora. É verdade. Então tá aí a dica, né? Você que é médico, principalmente que trabalha numa casa espírita, o local adequado é o centro espírita, porque como o Igor acabou de dizer, tem um aparato da espiritualidade que às vezes a gente não tem devido ao ambiente que a gente se encontra, né? A gente não encontra esse amparo da espiritualidade, né? É verdade. Às vezes o médico pode dizer, mas eu estou bem, estou equilibrado, mas será que no ambiente onde você está, todas as pessoas lá estão fornecendo as condições de harmonia mínimas para que o fenômeno aconteça? É uma reflexão que nós devemos fazer. É verdade. Igor, diante de tudo que a gente expôs aqui, as comunicações dos espíritos através dos médios merecem credibilidade, por quê? Olha, enquanto fenômeno, lógico que merecem credibilidade. Aliás, falando um pouco, por exemplo, desse ano tão comemorativo, nós encontramos o nosso querido Chico Xavier dando muita credibilidade ao fenômeno mediúnico nas suas mais de 400 obras psicografadas. Então, a mediunidade já vem, não é? Já vamos dizer que, sobretudo a partir da prática espírita, já vem completando a sua maioridade. Agora, lógico, quando nós pensamos em credibilidade das comunicações mediúnicas, a gente tem que necessariamente relembrar um pouco do que a gente falou quando nós estávamos comentando sobre a identidade dos espíritos. A credibilidade necessariamente tem que estar sendo referendada pelo bom senso, pela análise crítica, pela razão, é trazer, não é, esse exemplo do nosso codificador que foi considerado o bom senso encarnado. Então, para que a comunicação me traga credibilidade, eu tenho que necessariamente buscar analisá-la com muito cuidado, com muito bom senso, utilizando sempre o crivo da razão. E também tem a questão da credibilidade do próprio médium, né? Que tem pessoas que vivem em função de sugestões do mundo espiritual. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou ver ali médium tal, vai receber para me dar um conselho do que eu vou fazer. Às vezes isso é extremamente prejudicial, porque todos nós podemos nos comunicar, principalmente com os nossos anjos guardiões, e pedir orientação a Deus, não é verdade? E essa será sempre a orientação segura. Essa será sempre a orientação segura. Então, é perigoso. Isso acontece muito no movimento espírita e a gente precisa ter cuidado. É o fato de a gente endeusar médiuns, oradores espíritas, expositores, dirigentes de casas espíritas. E muitas vezes isso acaba abafando a nossa própria iniciativa, não é? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então eu não posso depositar os rumos da minha vida nas mãos dos espíritos. E aí, relembrando a própria escala espírita, quando a gente age dessa forma, muitas vezes aparecem e surgem espíritos para dizer o que a gente vai fazer. Espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, que podem nos encaminhar por caminhos difíceis. Então é bom que a gente tome as rédeas do nosso destino e considere o intercâmbio mediúnico sempre como um poderoso auxiliar, mas não como uma bengala que a gente vai acabar utilizando sempre, perdendo a nossa própria iniciativa. Pois é, e esse chamamento que o Igor está fazendo é principalmente para você que é médium. Se alguém lhe procurar, dirija-se a uma casa espírita, sabendo que a pessoa, qualquer um de nós pode, né, se comunicar com Deus. E é muito complicado você aconselhar. Bem, gente, já voltamos. Estamos aqui no nosso último blog do Caminhos de Luz. Conversamos com Igor Mateus, ele que é coordenador do estudo da mediunidade na Federação Espírita do Rio Grande do Norte e coordenador do ESD, Sistematizado da Doutrina Espírita, no Bezerra de Menezes. Conversamos com ele hoje a respeito de comunicabilidade dos espíritos, já, infelizmente, nas considerações finais, né? Mas antes da gente passar para um próximo assunto, que vai ser também muito importante, que é o 6º Encontro Estadual de Coordenadores e Monitores do ESD, que ele vai falar, que é ele quem vai ministrar esse curso com a ajuda de outros irmãos. Igor, é uma coisa assim que todo mundo quer saber, espírita, não espírita, a gente pode se comunicar com aquele ser querido nosso, que já desencarnou, que já deixou este mundo e passou a viver agora no mundo dos espíritos, a gente pode se comunicar com eles? Lógico que podemos, lógico.
Podemos, de uma forma indireta, conversando mentalmente com eles, orando por eles, pedindo para que eles continuem as suas jornadas evolutivas. Seguramente eles receberão todas essas nossas vibrações. Podemos, através da mediunidade, por tudo que nós falamos nesse programa maravilhoso, de uma forma direta, através da mediunidade, seja a nossa própria, seja por intermédio de algum médium numa casa espírita. Não é? Nós temos, por exemplo, falando mais um pouquinho sobre Chico, quantas pessoas, não é, foram consoladas e tiveram notícias dos seus entes queridos através da mediunidade desse nosso grande baluarte, Francisco Cândido Xavier. E o bom disso aí, dessa questão da comunicação, é como você falou, para o médium é estudar. E para aquelas pessoas que ainda são leigas nos assuntos, é se inteirar e procurar um centro espírita sério, se ele deseja estudar também, né, Igor? É verdade. É sempre bom, não é? Vamos buscar estudar, procurar aprofundar nesse conteúdo maravilhoso que é transformador para as nossas vidas, não é? Finalizando com Emmanuel, valorizemos essa doutrina que tanto nos valoriza. É verdade. E falando em estudo, vai acontecer o 6º Encontro Estadual de Coordenadores e Monitores do ESD com o tema o ESD, os princípios básicos da doutrina espírita e a unidade doutrinária. A promoção é da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte e vai acontecer no período de 6 de março. Não é isso, Igor? Fala aí um pouquinho a respeito desse encontro. É verdade, é o 6º encontro já, não é, onde nós buscamos congregar coordenadores e monitores do ESD e estudantes do ESD também, de todas as casas espíritas por todo o nosso estado. Então o convite é que os nossos irmãos estejam conosco no dia 6 para que nós possamos discutir um pouco mais sobre esse tema, que é a preocupação nossa da comissão organizadora do evento, de valorizar a base, não é? De começar pelo começo, de mostrar a importância dos princípios básicos da doutrina espírita e reforçar mais uma vez a necessidade de a gente se debruçar sobre a obra de Kardec. No caso é você que vai ser o expositor, é Igor? Na realidade nós temos vários expositores, são vários confrades que irão trabalhar durante esse evento. Na realidade, que será um evento participativo, né? Então nós teremos duas palestras iniciais, uma com o nosso irmão Éden, não é? Abordando a importância da codificação espírita, e depois tem uma palestra minha falando sobre a existência de Deus na codificação espírita. E aí depois desses dois momentos nós temos as salas temáticas. E aí cada sala temática abordará um princípio básico da doutrina espírita. Numa delas, por exemplo, a gente procurará conversar um pouco sobre tudo isso que nós conversamos da comunicabilidade dos espíritos, mas teremos salas temáticas sobre a existência e sobrevivência dos espíritos e diversas outras salas temáticas extremamente importantes, cada um abordando um princípio básico da doutrina espírita. Então cada sala temática terá os seus coordenadores ali, vários irmãos nossos, José Soares estará lá, o nosso irmão Alain, enfim, aí eu vou acabar me esquecendo de alguém e sendo injusto, né? O interessante também é que não só vai ser para Natal, vão vir o pessoal também do interior, vai ser aberto a eles também, isso, as regionais. Exatamente, né? As regionais, né, contamos com a participação das regionais, o evento engloba todas as regionais, sim, e aí nós contamos, esperamos que a gente tenha um evento com muitas pessoas, todos os coordenadores, monitores, aqueles estudantes que desejam, não é, já participar um pouco do movimento. É fundamental que a gente conte com a colaboração e com a participação de todos os irmãos para que a gente transforme esse 6º encontro num encontro coroado de muito sucesso. Afinal de contas, o encontro só existe se as pessoas forem lá para se encontrar, não é? É verdade. Então, é muito importante, principalmente para o coordenador, né, para quem está responsável pelos estudos de uma casa espírita, participar disso para levar conhecimento, né? Porque uma pessoa traz algo de bom e você pode usar aquilo ali na sua casa espírita. Então, esses eventos são muito importantes, que às vezes as pessoas ficam fazendo corpo mole, né? É tão difícil, né, Igor? Eu não tenho tempo. É verdade. Mas é isso, é um bom momento de a gente compartilhar também as melhores práticas, né? A gente pretende também abordar os temas e também abordar formas de se trabalhar os temas, que sejam dinamizadoras, que façam com que os estudantes tenham interesse pelo assunto.
né? É importante que o coordenador entenda que ele tem que se preparar doutrinariamente, ou seja, ele tem que estar sabendo o conteúdo, ele tem que estudar o conteúdo, e ele tem também sempre que estar um pouco preocupado sobre de que forma ele vai passar esse conteúdo. A metodologia, a didática, a gente acaba tendo que pensar sempre um pouco nisso, para que o estudo seja, acima de tudo, uma coisa e um momento agradável. Então esse encontro é a oportunidade de a gente trocar muitas experiências também sobre esses aspectos. Com certeza, e a gente sabe que o quanto é difícil levar um estudo dentro da casa espírita, seja ele do DAM, né, do Departamento da Mediunidade, ou do EJE, à frente, que as pessoas às vezes não querem muito saber de estudar, querem o imediatismo, né? Exatamente, é o fenômeno logo, é o que o Espiritismo tem de mais, né, pungente, mas eu costumo sempre dizer o seguinte, Gisete, principalmente para os coordenadores e monitores. Um professor, para estar na sala de aula, ele precisou antes passar pela sala de aula. O médico, para fazer uma cirurgia, também. Então, para que nós sejamos bons multiplicadores, é preciso que a gente nunca esqueça que a gente tem que estar nos bancos da sala de aula, dos nossos estudos sistematizados da doutrina espírita e no estudo mediúnico, buscando cada vez mais capacitar-se para que nós possamos ser bons instrumentos de divulgação dessa doutrina maravilhosa. Igor, foi um prazer conhecê-lo, aprender um pouco mais com você a respeito do vasto assunto, né, que é a mediunidade, comunicação dos espíritos. Desejamos que essa seja a primeira de muitas outras vezes, que você possa retornar aqui e nos dar o prazer. E fica aí as considerações finais ao nosso público. Bom, eu queria agradecer a paciência, né, de todos vocês que permitiram que nós estivéssemos nos seus lares, trazendo um pouco dessa mensagem maravilhosa do Espiritismo. E fica novamente o convite, especialmente aos coordenadores e monitores, estudantes da doutrina espírita de todo o nosso estado, que estejam presentes conosco na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, no dia 6 de março, a partir das 13 horas, para o nosso 6º encontro. As inscrições podem ser feitas a partir do e-mail para frassis_pereira@yahoo.com.br. Deve estar passando no rodapé da telinha de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe a todos. A você, Gisete, um prazer enorme ter estado aqui com você. Espero que nós possamos, nessa tarde, ter levado a uma boa reflexão para todos aqueles que nos assistiram. Com certeza, principalmente para você que está brincando carnaval, brinque com cuidado, com responsabilidade. Essa é a nossa dica, o nosso pedido, para que possamos voltar, né, da onde vocês foram, com saúde, com paz, né, com alegria, né, porque a alegria, ela está onde o seu coração está ligado a Deus. Então, que Deus abençoe vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana, que corra tudo em paz nesse período aí festivo, né, que é o carnaval. Fique com Deus e até o próximo encontro. Até lá.